Olá, eu tenho uma pergunta aqui do Rogério, então terei o prazer também de responder, e é sobre meditação. Sempre bem-vinda qualquer questionamento sobre meditação e outros questionamentos. Então, mandem as perguntas que vocês quiserem que eu responda. Não esquece de clicar no gostei, não esquece de que o algoritmo precisa da nossa participação para que o Dharma possa chegar a mais pessoas e as pessoas saberem que elas podem perguntar, né, sobre qualquer tipo de assunto que eu terei o prazer de poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Obrigada. Por favor, Clemente. Então, o que me vem à cabeça é uma vez no encontro na Índia com um guru muito humilde, muito simples. Nós estávamos ouvindo ele falar. Ele falou uma coisa que ficou comigo, que foi sobre meditação, cujo você vem falando bastante sobre, que vai muito de encontro com o que você disse quando o Buda ficou debaixo da árvore, até entender como funcionam as coisas, que é que a meditação está em tudo que você faz, tá? Se você está cozinhando, então você cozinha 100% pensando na comida que você está fazendo e não deixar a mente vagar por aí. Se você estiver tomando um banho, tome um banho, tá? Se você estiver, enfim, para focar as suas energias naquilo que você está fazendo, ao invés de deixar a mente levar os pensamentos para outro lugar. Então a minha pergunta seria, né, qual o exercício mental faríamos então para focar a nossa mente numa única coisa, né? Ok. É mais por aí. Ok, Rogério, obrigada. Então, essa pergunta do Rogério, em que esse guru foi Ranjiv Maharaja. Na época nós visitamos na Índia, em Bombaim, e assim, de uma simplicidade incrível. A casa dele, o templo dele, todos eram assim, em nem 10 metros quadrados. E ali estava a cama, estava a cozinha, estava o banheiro, e estava a maneira de atender as pessoas. Uma pessoa assim, muito interessante e que deixou mensagens muito importantes no mundo. Então, e foi feita essa pergunta para ele, e ele disse exatamente o que o Rogério acaba de falar, que temos que estar presentes, seja o que quer que seja que estejamos fazendo, né? Porque, em geral, as ações estão em alguma coisa e a cabeça está em outra. Então, você não escova os dentes, você fica pensando o que você vai tomar de café da manhã, que você já está atrasado, como é que está o trânsito, ou isso, ou que você não dormiu bem. Ou seja, então você vai tomar banho, já está... Ou seja, é muito difícil que a mente esteja focada. Isso é uma parte da técnica da meditação chamada mindfulness no inglês, ou atenção plena na tradução para o português. Como é que é o exercício para fazer isso? É você escolher um objeto, né? Você pode começar por uma coisa que seja muito importante, tipo as mãos do seu mestre, o olhar da sua mãe, a face de Buda, mas é muito importante que a gente possa treinar a mente a ficar um pouco mais num único objeto. Então, nós vamos semicerrar os olhos e vamos olhar com os olhos da mente para tal objeto. Por favor, Alejandra, me dá aquela concha que está ali na última vasilha de oferecimento. Essa daí, isso. Né? Por exemplo, se eu tenho essa concha aqui, que para o Dharma é ouvir os ensinamentos, que para o Dharma é espalhar os ensinamentos, né? Inclusive, isso aqui, como funcionou como centro budista, era uma concha com duas asas, né? Ou seja, os ensinamentos chegando em todos os ouvidos, chegando em todos os lugares. Então, vamos dizer que você está meditando nessa concha, você vai olhar para essa concha o máximo possível. Cada vez que o pensamento for para um outro local, não briga por causa disso. Você traz novamente para a concha. Vai demorar um tempo. Não faça isso mais do que 5 minutos por dia a princípio.
né? Mas, assim, depois que você fizer durante uma semana ou 5 dias por 5 minutos, você aumenta para 7. E aí depois você aumenta para 10, mas vai chegar um momento em que você vai conseguir ficar por 15, 20 minutos num único objeto. E vai chegar um tempo em que você não vai mais usar os olhos físicos, mas o terceiro olho, o olho da mente, ou seja, a imagem da concha, se for a concha, vai estar completamente dentro de você. E o que isso vai fazer? Isso vai diminuir a amígdala. Lembra, Alejandra? A amígdala da cabeça, que tem essa glândula lá na cabeça, como as amígdalas da garganta, que vai fazer com que você tenha menos reações agressivas, com que você pule no outro, com que você queira imperar aquilo que você acha sobre alguma coisa. Que é porque a gente sempre se esquece que aquilo que a gente acha do outro é porque temos esse glossário, nós temos isso dentro, é por isso que a gente diz, isso é uma concha, isso aqui é um CD, isso daqui é uma máscara. Por que denominamos? Porque nós temos esses exemplos guardados dentro do nosso glossário interno. Então, quando nós reagimos mal com alguém, nós fazemos essa amígdala crescer. E por ela crescer, ela vai ocupar um espaço que está do lado dela, que são de outras partes positivas que temos, que nos dão esclarecimento, que nos dão uma percepção maior e o fim de conceitualizar tudo. Não é? Então, porque o desenvolvimento espiritual maior vem quando nós conseguimos entender e parar de ter conceitos. Não é? Mas isso é uma coisa que ela é não está saindo, é devagar, concomitante. Enfim, olha só. Então, Rogério, escolhe um objeto que seja para você precioso, porque quando é precioso para a gente, nós temos vontade de ficar olhando para ele. E tenta focar sua mente ali. É importante que o corpo não se mexa, porque quando o corpo não se mexer, nós podemos começar a soltar as energias subconscientes. Enquanto o corpo se mexe para lá e para cá, o nosso pensamento, ele ainda é baseado no eu. E quando você fixa o corpo sem se mexer, a única coisa que acontece é a respiração e a mente está focada num único objeto, você entra em contato com essa natureza mais pura, com o sangue, que inclusive é o nome dado a Buda. O que é sangue? É uma pacificação e uma purificação de tudo que você tem dentro. Então, é importante o exercício é se fixar num único objeto que seja precioso para você. E aos pouquinhos, paulatinamente, você vai conseguir ativar as partes cerebrais associadas ao esclarecimento e à pacificação das nossas aflições mentais. Então, meditar é preciso porque as realizações mundanas e as realizações extraordinárias dependem do foco. Né? E muitas vezes na vida a gente tem esse foco, mas não presta atenção. Por exemplo, começa a tocar a sua música preferida, uma música que você gosta muito. Tudo para, você só escuta a música e daqui a pouco a música acabou e você ainda está naquele enlevo, você ainda está naquele momento ali absorto. Você vai assistir um filme, você vai se chegando para a ponta da cadeira e você se esqueceu de tudo mais. Isso é a meditação. Né? E nós treinamos em várias coisas do dia a dia uma meditação sem saber que estamos meditando também. Mas estar presente, Rogério, atenção plena, enquanto escova o dente, enquanto toma banho, enquanto cozinha, enquanto conversa, enquanto faz qualquer coisa, vai fazer com que a gente use as melhores partes do nosso cérebro e da nossa mente. Né? É isso.